Vamos nessa, que bom ter a sua companhia aqui pelas ondas amigas da Relógio, pelo site e pelo aplicativo também. Você que acompanha a gente em outros estados, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, na última sexta-feira, dia 29 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, sabia? Pois é, a data foi instituída em lei para conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro, hein? Pois é, rapaz, você que de repente é um fumante, minha amiga, vamos tirar algumas dúvidas, né, pra gente poder ficar com a nossa saúde mais em dia. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a biomédica Lourdes Pereira, a qual eu vou ter o prazer de entrevistá-la. Lourdes, bom dia, querida. Bem-vinda, hein? Muito bom dia à Rádio Relógio e aos ouvintes que nos acompanham. Desde já agradeço pelo convite. É um imenso prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho desse tema tão complexo e de saúde pública. Opa, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Trazendo aqui então a dúvida, né? A primeira dúvida é a seguinte, né? A primeira pergunta, diga-se de passagem, explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, por que as pessoas que fumam têm tanta dificuldade em largar o cigarro? Essa pergunta é muito importante porque algumas pessoas podem pensar equivocadamente que o tabagista, ele não tem força de vontade ou que ele não deixa de fumar porque ele não quer. Sim. E não é bem assim. Na verdade, quem fuma sofre de uma dependência química. Ou seja, é alguém que ao tentar deixar de fumar, se defronta com grandes desconfortos físicos e psicológicos que trazem sofrimento. Até porque sabe-se que a nicotina presente em qualquer derivado do tabaco é considerada droga, pois ela possui propriedades psicoativas. Sim. Ela atua no sistema nervoso central, causando desconfortos físicos e psicológicos. Sim. Algumas pessoas, elas podem apresentar sintomas desagradáveis ao tentar parar de fumar, como sintomas como dores de cabeça, Sim. irritabilidade, alterações do sono, dificuldade de concentração, tosse. Então, é normal, portanto, que ao parar de fumar, os primeiros dias sem cigarro sejam os mais difíceis. Porém, as dificuldades tendem a reduzir em alguns dias ou algumas semanas. Sim. É importante a gente frisar que nesse processo algumas pessoas também podem ter recaída, mas que as pessoas não se culpem e que elas olhem para si, tentem entender qual foi o momento que elas tiveram essa recaída e que elas recomecem novamente. O importante é elas não desistirem. Com certeza, nunca desista, né, na verdade. Bom, além do vício e também do câncer de pulmão, minha amiga Lourdes, que outros males o fumo faz à saúde? Bem, além do tabagismo ser reconhecido como o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, o tabagismo crônico é responsável por uma série de doenças graves que afetam o sistema respiratório, cardiovascular e digestivo. O uso prolongado do tabaco está associado a uma série de outras doenças malignas, incluindo câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e cólon. Sei. A nicotina também pode ter sérias consequências para a saúde mental, aumentando o risco de depressão e ansiedade. Sim. Agora, Lourdes, uma dúvida muito importante. E esse hábito não faz mal apenas para a pessoa, mas também para quem está ao redor delas, não é mesmo? Agora, explica pra gente, e quando uma pessoa pode ser considerada fumante? Aliás, a pessoa também pode considerar ser uma pessoa fumante, não é verdade? Sim, realmente, é verdade. E segundo uma pesquisa realizada em 2022 pelo American Cancer Society, o tabagismo passivo é considerado a partir da inalação da fumaça de derivados do tabaco em pessoas não fumantes que convivem com o tabagista. E essa fumaça que sai da ponta do cigarro e se difunde homogeneamente no ambiente contém em média 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala. Ou seja, a exposição involuntária à fumaça do tabaco, ela pode acarretar
desde reações alérgicas, como rinite, tosse, conjuntivite, até infarto agudo do miocárdio. Sim. E as crianças, particularmente, elas são mais suscetíveis ao tabagismo passivo e com risco aumentado de desenvolver doenças respiratórias e até morte súbita infantil. As mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo correm risco de má formação congênita e feto com baixo peso ao nascer. Ou seja, isso precisa ser falado e precisa ser trabalhado, né, com a população, porque às vezes às vezes a gente não tem essa noção, né? E em 2011 houve um grande avanço que tem contribuído para que não haja mais a poluição tabagística ambiental nos recintos fechados, quando houve a aprovação da lei que proíbe o fumo em locais fechados em todo o país. Tá aí o recado. Agora eu quero dar um recado mais do que importante para você que é fumante. Se você tem hábitos de fumar perto das pessoas, né, tenta disfarçar, tá? Vai para um cantinho, né, não fica fumando perto das pessoas. Quem não fuma, né, aí acaba se complicando. Mas enfim, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, aquele que fuma, que de repente está acompanhando a nossa programação, terá essa consciência. Agora, minha amiga Lourdes, eu estou aqui com o nosso querido ouvinte Eudes, né, que é morador de Imbaria, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ele está perguntando aqui quais os tratamentos existentes para ajudar alguém a parar de fumar. Existe algum remédio que tem maior eficácia nessa questão ou não? Então, o SUS, ele disponibiliza o tratamento para a cessação do tabagismo, que consiste no aconselhamento terapêutico estruturado com abordagem intensiva. No primeiro momento será feita uma avaliação onde o médico, esse profissional, ele vai conhecer a história tabagística desse paciente, como idade de iniciação, tentativas para deixar de fumar, o histórico patológico, se existe presença ou não de doenças relacionadas com o tabaco, a avaliação do grau de dependência da nicotina e estágio de motivação para a cessação do tabagismo. Essa avaliação inicial permitirá ao profissional da saúde definir se, além da abordagem cognitiva comportamental, o paciente necessitará de medicação. Aí, já entrando para a sua segunda pergunta, existem os medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que são as terapias de reposição de nicotina com adesivos transdérmicos e goma de mascar, e o cloridrato de bupropiona. Ok, obrigado, hein, Lourdes. Olha que o nosso ouvinte, Eudes, está agradecendo por essa resposta. Eudes, brigadão, tá, querido? Deus abençoe, um abraço para você, boa semana. Então, Lourdes, para fechar, muitos jovens têm substituído os cigarros comuns por cigarros eletrônicos. A dúvida é a seguinte: é verdade que eles são ainda piores para a saúde? Se sim, por quê? A literatura nos mostra que sim, e segundo os autores Becker e Rice, 2022, apontaram que em todo o mundo o uso do cigarro eletrônico por jovens aumentou significativamente na última década. E essa preocupação com a saúde pública trouxe outros estudos de qualidade, fizeram com que os pesquisadores começassem a buscar mais informações sobre esse tema. E a Associação Médica Brasileira e a Fundação do Câncer, eles mostram um estudo que foi realizado nos Estados Unidos de uns produtos, né, que foram vendidos em lojas, e 99% desses produtos vendidos na loja nos Estados Unidos, eles continham a nicotina. E esses dispositivos, ele contém uma solução líquida, à base de glicerina, onde são dissolvidos ali flavorizantes, água, metais pesados, e também usam aromas com sabores para mascarar o gosto ruim característico da nicotina. Sim. Além de ser um atrativo para crianças, adolescentes e adultos jovens, né? Ou seja, é um produto que você não sabe exatamente o que contém ali, mas você sabe que contém metais pesados, então você já sabe que contém a nicotina também, você sabe que tudo isso é um risco para a sua saúde. Verdade. E esses dispositivos têm a outra coisa também, que eles não deixam aquele cheiro característico do cigarro tradicional. Sim. Então as pessoas podem usar à vontade e você às vezes nem vai perceber que a pessoa
fez o uso, principalmente para adolescentes, para os pais ficarem atentos quanto a isso. Sim. E ele também está sendo uma porta de entrada para outras drogas, porque às vezes o jovem ele quer participar daquele grupo e aquele grupo faz uso desse dispositivo. Sim. E ele começa a fazer também achando que aquilo ali não vai causar nenhum dano para a saúde dele, mas muito pelo contrário, né? A gente, pelas pesquisas que a gente está vendo, a gente observa que ele pode causar um dano muito grave, né? Algum risco para a saúde. No Brasil, apesar da proibição desde 2009, existe a comercialização online disseminada desse produto. Então vamos ficar atentos, vamos levar informação para a população, porque eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Obrigado, hein, Lourdes? Mais uma vez, com certeza, as mamães agradecem por essa resposta. Lourdes, suas considerações finais. Lembrando aos nossos ouvintes no geral, né? Eu conversei com a biomédica Lourdes Pereira sobre combate ao fumo. Fica à vontade, Lourdes. Deixo aqui os meus agradecimentos. Foi muito gratificante participar aqui com vocês. Sim. Qualquer dúvida estarei à disposição. O meu @ é Lourdes Pereira, _ter capilar. O meu WhatsApp é 21 98885 3462. Deus abençoe a todos. Ok, a todos nós. Brigadão. Tá aí, gente, eu conversei com a Lourdes, biomédica. Falamos aqui então, né, sobre o combate ao fumo. Mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista fica disponível para você logo mais em todas as nossas plataformas digitais, especialmente no Facebook e no Instagram, e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Tá ok? Essa edição fechou, hein?